Oi, pessoal. Aqui é a Vivian, de Espírito Santo, e você está no podcast que mais cresce no Brasil. Oi, vim aqui do Sul para dizer que tu tá no podcast que mais cresce no Brasil. Você está no podcast que mais cresce no Brasil. Você está no podcast que mais cresce no Brasil. Um salve daqui de São Paulo. Todo mundo ligado no podcast que mais cresce no Brasil. Bom, e no episódio de hoje eu tive uma conversa maneiríssima com o presidente da Federação de Jovens da Igreja Congregacional. Um dos presidentes, né, na verdade, porque são diversas regiões e ele é o da 9ª região. Então, pra você que é jovem, pra você que é líder de ministério, cara, e você que quer, né, iniciar um ministério de jovens e adolescentes, você precisa ouvir essa entrevista, cara. Você precisa ouvir isso. E eu tenho certeza que vai ser edificante pra você, pra tua família, pra todo mundo. Entendeu? Fica aqui no Obreiro Juca, que é o podcast que mais cresce no Brasil. Sabe qual é? Então, Moisés, aqui você, né, atualmente o presidente da Federação de Jovens da Igreja Congregacional, é isso? É, de uma das regiões. Então, quantas regiões ao todo, cara? Cara, tem muita. Não lembro o número exato, mas eu acredito que mais de 15. Caramba. Com certeza mais de 15. No caso, você é da 9ª, né? Isso, da 9ª região. Pega a região ali da Baixada, Nova Iguaçu, não é isso? É, pega algumas igrejas da Baixada e algumas outras áreas, uns pingadinhos em outros cantos. Mas então, cara, pra galera entender, né, pra gente situar o pessoal, a igreja congregacional, ela não é muito conhecida no meio evangélico, né? Eu acho que você tem um pouco de ciência disso com relação, assim, comparada à batista, à presbiteriana, à própria Assembleia de Deus, né? Queria que tu explicasse um pouquinho, assim, o que difere a igreja congregacional das outras, pra galera ter uma ideia, assim, e qual é o pensamento, né, da igreja congregacional. Então, caramba, isso aí é uma conversa que leva a história quase toda da congregacional. E eu não me aprofundei tanto assim até hoje na história da congregacional. Sei alguns pontos e que são muito interessantes. Mas o que difere, existe uma discussão, assim, uma discussão de boa, né? Não é discussão de trocar papo nem nada, mas em qual denominação chegou primeiro no Brasil? E essa discussão já tem há muito tempo, ninguém sabe, ninguém tem a resposta certa. Mas assim, a primeira que chegou ao Brasil pregando em português foi a congregacional. Todas as outras denominações, elas conseguem entrar em consenso nisso. Caraca! Isso é legal. Eu já escutei histórias de uma irmã lá da igreja de Alcântara, se não me engano, da IEC de Alcântara. E ela me disse que ela já leu bastante sobre a história da igreja congregacional. E ela falou que o fundador, Calley, Calley congregacional, aqui no Brasil, ele era amigo de Dom Pedro. Então, assim, às escondidas, né? Era uma coisa muito interessante, porque na época a religião que predominava aqui no Brasil era o catolicismo. Então, caramba, não podia ter outra. Essa é a parte interessante. E ele falava que Dom Pedro gostava de ouvir as histórias que Calley contava para ele. Isso foi... Quando eu escutei essa história, eu falei, caramba, que interessante, cara, legal pra caramba. Teve eu e minha irmã, a gente escutando isso lá em Alcântara. E foi muito interessante. E o que difere, assim, algumas partes da doutrina e tal, algumas outras coisas assim, mas, por exemplo, um ponto que acho que você gosta muito de tocar sobre o calvinismo. A congregacional, ela propõe um sistema assim, calvinismo moderado. Sim.
é um pouco de Calvino e um pouco de Armínio, né? Sim. Então pega alguns pontos de um, pega alguns pontos de outro, faz vamos dizer assim, uma sopa ali e sai um pouco da congregacional, né? Diga. Tem a questão da forma de governo também, né? Que é diferente, né? Sim. A parte da organização da igreja, né? Uhum, sim. A congregacional não é congresso, não. As igrejas, elas são autônomas, né? Elas agem praticamente por si, vamos dizer assim. Interessante. Não é como, por exemplo, na Assembleia, né? Que existe um presidente e ali, toda a Assembleia que existe para as leis e tudo que for feito ali na Assembleia vai ser gerado para todo mundo, né? Na congregacional não é tão assim, já difere um pouco disso. Onde cada igreja ela é independente na forma da sua administração, mais ou menos. Por isso que o nome dela aqui no Brasil é União das Igrejas Congregacionais do Brasil, entendeu? Entendi. É como se fosse mais ou menos os Estados Unidos, né? São os Estados Isso aí. Unidos. Uhum, Entendi. isso aí, Pô, interessante, exatamente. cara. E aí, no caso, um presidente de uma federação, no caso, então, é uma organização menor, né? Do que a União. Aí Entendi. que a gente chama de associação. São as associações que envolvem, por exemplo, a nossa, que tem 22 igrejas, mais ou Cara, menos. é bastante coisa. E no caso, a associação, ela faz o quê? Assim, o presidente de uma associação, o que que ele faz? Ele tá para gerir essas igrejas que a qual assim ele toma conta, né? Uhum. Ele tá para promover uma união entre essas igrejas, tanto presencial como de outras formas. Assim como eu vou falar como presidente de federação. Aham. Eu e a diretoria, a gente tem como um objetivo, alguns objetivos, tratar do desenvolvimento dos jovens, né? Sim. Tanto intelectual, social, espiritual. Então a gente precisa promover alguns eventos para estar auxiliando nisso e incentivando esses 3 pontos. Aham. E trazendo os jovens a uma união, como o próprio nome já diz, né? Uma Hum. união. Assim, E é um trabalho difícil, cara. eu não tenho dúvidas disso, cara. Por que você quis, cara, trabalhar com o Ministério de Jovens, no caso, liderança de jovens, assim? Porque é um ministério difícil, né, cara? Bastante, cara. Mas assim, eu a princípio não queria não. Eu fui pensar no assunto depois de uma conversa com meus pais e minhas irmãs aqui em casa. Porque eu, assim, desde criança, né, eu nem sempre fui congregacional. No momento que eu nasci até um certo ponto da minha vida, eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã do meio, a gente era da Metodista Wesleyana. E Caramba. aí, passou um tempo, a gente mudou. E é uma mudança drástica, né? De Metodista É, Wesleyana para congregacional. Mas a gente conseguiu se adaptar bem. E desde criança, nessa época da congregacional já, a gente participava bastante dos eventos dos jovens, da confederação, da federação e dos jovens da própria igreja também. E a gente estava sempre envolvido, porque meu pai e minha mãe estavam lá e a gente ia também. sim. Então eu gostava, eu via aquele envolvimento todo, via aquela animação, os encontros, os congressos, os retiros, e eu pensava, caramba, quando eu crescer eu quero participar disso tudo também, participar ativo, né? Uhum. E o tempo foi passando, eu comecei a participar indo sozinho, na minha adolescência já, indo sozinho para esses encontros, congressos, eventos todos. E depois minhas irmãs começaram a ir comigo também, isso sem contar com os amigos da igreja. E passado um tempo, isso acabou. Aí eu e muitas outras pessoas, eu comecei a conhecer muita gente de outras igrejas e eles falaram, poxa, acabou, a gente sente falta daquilo tudo que acontecia. E eu comecei a reclamar também com algumas pessoas e surgiu a ideia da minha irmã mais nova. Falou assim, a Ana, ela falou, Zé, se você está reclamando de tudo isso acontecendo, por que você não
não faz parte da diretoria. Dá para abrir aí Verdade. as eleições aí, você entra na chapa 80. Aí eu falei, pô, acho que isso não é para mim não, cara. E era, assim, é bem complicado, porque eu acho que isso foi em 2016, eu acho, 2016, 2017, um negócio assim. Uhum. E eu falei, orei e montamos uma chapa. E concorrendo com outro amigo meu, e a gente tinha ideias muito parecidas, só diferenciava uma ideia só, que fez, eu acho, ele ser eleito. Uhum. Quer falar? Mas mesmo assim, ele me... Como é que é? Quer falar qual é a ideia ou não? Era sobre... a nossa federação, na época, ela era uma junção, né? O nome da federação é FEMEC, né? Federação de Mocidade Evangélica Congregacional. Mas na época era com jovens e adolescentes, então chamava FEUMAC. Entendi. E aí a ideia que ele tinha era de separar os jovens e adolescentes. E eu também tinha, só que não naquele momento que a gente começasse a exercer o cargo de diretoria. Entendi. Eu ia trabalhar gradativo. E aí isso fez eles serem eleitos. Mas aí a vida seguiu e ele começou a me chamar para participar das coisas da diretoria deles também. Sim. Eu sempre trabalhava junto com eles e que a gente já se conhece há bastante tempo. A gente é amigo. E Que bom, né? depois de um tempo ele precisou sair da diretoria e eu comecei a ajudar lá, a diretoria dele. Eu fiquei como vice-presidente lá ajudando o pessoal. Desculpa. E foi um momento assim complicado porque essa diretoria estava começando a deixar o mandato e eles estavam parecendo um pouco desanimados com a situação, tudo que estava acontecendo, e surgiu uma nova eleição e foi ano passado. Aí eu voltei montando uma chapa, até você faz parte, você conhece um pouquinho da história também. Não. Um grupo onde eu tinha amigos e todos dizem que gostariam de estar trabalhando, e eu falei, poxa, qual o meu objetivo nisso tudo? Eu quero fazer os jovens voltarem a trabalhar dentro da igreja, dentro da associação, da federação, serem ativos de novo, conhecerem uns aos outros, porque os jovens parece que não se conhecem tanto assim entre as igrejas, né? Sim. Ele conhece o pessoal da própria igreja e acabou. Para eles ali tá bom. E para mim isso não tava bom. Eu acho que precisa ter mais integração, mais união entre esse pessoal. E aí eu chamei, conversei com a minha chapa e a gente orou, conversou, a gente começou a tratar alguns pontos e fomos eleitos a nova diretoria. E a gente tá trabalhando aí. Mesmo com essa pandemia acontecendo aí, a gente tá tentando pensar em alguma coisa pra fazer também. Mas, Moisés, assim, você conseguiria listar, cara, as principais dificuldades de trabalhar com o Ministério de Jovens? Porque, assim, eu sinto que é um ministério complicado, né, cara? A gente não é só não é uma realidade particular da nossa denominação, não é algo particular nosso, é algo, assim, é bem difícil. E com a ascensão, assim, de como que eu posso dizer, de influenciadores, né, religiosos, eu sinto que o trabalho da liderança local fica prejudicado, né? Isso até o pastor também, eu não falo só do líder local, não, acho que fica complicado. Eu queria que você falasse aí um pouco das dificuldades, cara, com relação ao ministério, e se tiver alguém, né, que seja líder de ministério, para ouvir, para se incentivar também, porque é uma parada complicada, entendeu? Assim, as tuas metas, o que tu pretende, e falar um pouquinho da dificuldade do cargo também. Como você falou aí, não é uma coisa só da nossa denominação, né? Sim. E realmente não é. Quando a gente é adolescente, né, a gente às vezes começa a achar que, poxa, é só a minha igreja que não participa. Ah, sim. Aí a gente começa a expandir o pensamento, né? É só a minha denominação. É só aqui no Brasil que acontece isso. Mas não, cara. Aqui no Brasil, eu talvez possa dizer que tá melhor que em muitos outros países por aí. Os jovens, né? Você, por exemplo, você escuta relatos de que na Europa tem igreja pra caramba fechando. É verdade. Não tem membro. Tem igreja virando bar. Exatamente. E, assim, eu acho que tem muita coisa nos jovens hoje em dia que faz ele perder bastante do foco dele dentro da igreja. Interessante.
é um trabalho dificultoso porque, como é que eu posso dizer? Você tenta chamar, eu chamaria até, me perdoa a palavra, mas eu chamaria de um trabalho quase que ingrato, o trabalho da liderança de jovens, porque Sim. você trabalha bastante, você quase se doa para fazer aquilo ali, e às vezes, a maioria das vezes você não recebe um retorno. Não é para a gente receber um retorno, né? A glória vai pertencer ao Senhor, mas o retorno que a gente pensa é de a presença dos jovens com a gente, a animação deles, o trabalho que a gente quer fazer. Muitas pessoas. Oi? É um pouco frustrante, né, que você fala. Você fica decepcionado às vezes com aquilo que está acontecendo. E eu já fiquei assim muitas vezes. Assim, E assim, na época que eu estava ajudando outra diretoria, eu ficava assim. Eu tinha uma diretoria dentro da minha igreja que tratava dos jovens na minha igreja também. E também era difícil. Eu e a minha diretoria eram, se eu não me engano, cinco ou seis pessoas. E nós tratávamos de por volta de 20 pessoas, de jovens que tínhamos na nossa igreja. E até com 20 pessoas já era difícil. Imaginem, por exemplo, 22 igrejas. Em cada vamos dizer que cada igreja tinha 10 pessoas. Olha quanta gente para tomar conta. É muita gente. Então, eu acho que a minha ideia, quando eu comecei com essa coisa de diretoria de jovens e tal, eu comecei a prestar atenção em duas coisas que estavam acontecendo. Uma era que os jovens estavam saindo da igreja e indo para outra igreja, outra denominação, que tinha mais jovens e aquilo ali chamava a atenção dele. Então, para mim, em parte, isso estava tudo bem, não tem tanto problema nessa parte. Mas o outro era bem complicado, porque eram os jovens que saíam da igreja e não iam para outra igreja nenhuma, eles iam para a vida. E tratavam do jeito que eles queriam a vida deles, seguiam adiante, né? Então isso me começou a me preocupar. Eu tive amigos próximos que eu conhecia há bastante tempo, fazia de tudo na igreja, o pai, a mãe, a família inteira era cristão, estava na igreja há bastante tempo também. E em um dado momento da vida dele, ele falou assim, eu acho que tudo isso que eu conheço, não vale a pena não. E saiu. Isso acontece muito. E a gente conversa, a gente tenta chamar, mas a pessoa sempre tem alguma resposta. E eu não julgo essa pessoa. Não julgo pessoa nenhuma, óbvio que não. Mas eu fiquei incomodado comigo e com outras pessoas que estavam na igreja, não conheciam tanto assim da palavra. E esse é um dos intuitos também, não é só trazer recreação para jovem e adolescente. O intuito é trazer um pouco mais de conhecimento também para mim e para todos os que estão junto comigo. E fazer a gente crescer junto. E depois eu fui reparar que existem outros problemas com os jovens. Não só esse de sair para outra igreja ou ir para o mundo, mas de falta de compromisso, entendeu? Sim, isso sim. Tem muito jovem que você marca alguma coisa, vamos marcar, sei lá, vamos botar alguns dois exemplos. Você marca uma festa. Festa é fácil do pessoal aparecer. Agora você marca alguma coisa que vai exigir que aquele cara trabalhe ali um pouco mais. O que você acha que vai ter mais gente? A festa ou o trabalho? Isso aí é sem dúvida, né? Isso aí é fácil de resolver. Mas o Moisés... Se virar naquilo ali, entendeu? Claro. Mas eu sinto que a juventude me parece um pouco perdida, assim, indecisa sobre a própria vida dela. E isso se reflete dentro da igreja, entendeu? Não me parece algo que ela é assim só na igreja, entendeu? Eu acho que ela é assim na vida, entendeu? Por exemplo, a gente vê poucos jovens se interessando, por exemplo, por questões mais sérias como casamento, né? Emprego fixo. É difícil, né, a gente ver esse tipo de coisa. A gente vê o cara ali querendo viver, a grande massa, né? Querendo viver aquela vidinha ali, tá tudo bem, não quer passar dos 22 anos, né? Pra ele tá bom aquilo ali. Acho que a maioria não consegue enxergar o que vem depois, né? Ou nem quer. Não quer. Ô Moisés, assim, por que o jovem, cara, brasileiro hoje, ele deveria estar na igreja, sabe? Eu sinto assim, porque eu sinto alguns amigos que eu tenho que não são cristãos,
e graças ao bom Deus eu consigo ter um bom diálogo com eles, eu sinto que eles têm, eu não vou dizer preconceito não, até porque a gente é uma linha bem branda, né, do evangelho. Acho que a gente faz ali o que está só escrito mesmo e conversa com o pessoal. Mas eu sinto que eles têm certa resistência de participar dos cultos, enxergam a igreja muitas vezes como algo, né, enfadonho e tal, e não vem muito sentido. Eu queria que você falasse como, assim, um líder, né, de ministério, você pudesse dar uma visão, assim, por que o jovem deveria ir na igreja, assim, os benefícios, né, vamos dizer que a gente pode chamar assim. Ou, assim, benefício, assim, pessoal, né? Benefício, assim, de questão para ele mesmo, né? Não é porque a igreja vai dar alguma coisa para ele, não. Assim, Sim. é como alma, né? Benefício de alma mesmo, de espírito. É nesse sentido, cara. Eu não sou um especialista na realidade, nem jovem, nem pessoa, nem nada. Claro. Mas na minha tão humilde opinião, o benefício é único. Eu e você a gente conhece, mas a gente precisa mostrar para as outras pessoas, né? Não só para jovem. Eu acho que hoje em dia, principalmente jovem e adolescente, né? Porque Sim. eles não conseguem. Parece que tudo é questão de debater, de discutir, de brigar, mas com a igreja, o foco não é o que pode ser dado como material para uma pessoa, ou então uma boa saúde mental, vamos dizer assim. Não é o emocional que a gente promete, não é nada dessas coisas. Sim. A questão é que Jesus é a melhor coisa que a gente pode dar para qualquer pessoa. A gente pode dar, não, né? Muitas aspas a gente bota nisso aí. É a melhor pessoa que alguém pode conhecer, né? Como é que é? É a melhor pessoa que alguém pode conhecer. Com certeza. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Sim. E como é que a gente pode apresentar isso para um jovem, por exemplo? Hoje em dia, eu acho que durante toda a história da igreja, sempre tiveram aquelas pessoas que queriam bagunçar um pouco, faziam uma besteira ou outra, falavam uma heresia, falavam alguma coisa que não tinha nada a ver. E hoje em dia, cara, eu fico, assim, nada contra o coach no trabalho dele, lá fora. Na igreja, cara, não tem como, não tem. Eu já não sou uma pessoa adepta à autoajuda, né? Então, quando chega nessa parte, já me dá coceira. Eu não sou muito chegado. Não julgo quem gosta. Eu só acho que, como cristão, para que eu vou precisar de autoajuda se eu tenho ajuda do alto? Sabe? Sim. Eu acho que não seria necessário. Essa é a minha opinião. Há quem pense a respeito. Legal. Mas o jovem hoje em dia ele procura muita coisa, como você falou. Ele não tem foco. Ele não tem um motivo para fazer alguma coisa. Então, mostrar Jesus para essas pessoas é um trabalho bem complicado, cara. Falar para ele assim, olha, você entregando, no caso, reconhecendo ao Senhor como o Senhor único e suficiente Salvador, e você vai ter uma vida nova, você vai ter vida eterna no céu, depois que você morrer, então se Cristo voltar antes de você morrer. Esse é um papo delicado, né? As pessoas vivem como se elas nunca fossem morrer, né? Não se importa muito. É difícil pro jovem ele ter isso pra ele, entendeu? Parece que, poxa, cara, tá bom, legal. Eu já ouvi uma vez eu tava participando de um evangelismo e uma pessoa perto de mim tava evangelizando outra pessoa na rua e o evangelizado falou assim, cara, olha só, eu tô velho já, e isso aí não é pra mim não, isso aí se você quiser meu filho tá ali, pode falar pra ele, eu não ligo não, mas eu já tô velho já, cara, isso não é pra mim não. E eu já ouvi isso pra mim já. No começo do ano, eu tava lá em Uberlândia, numa campanha King's Kids da Jocum Cerrado, e eu e o presidente dos adolescentes da nossa região, a gente tava junto andando, e um cara, a gente passou como eu posso dizer, num parque, e tinha alguns equipamentos ali de musculação e tal, e um cara desceu de um deles e veio falar comigo com ele.
Eu assim, vem cá, o que é isso aí que vocês estão fazendo? Porque a gente tava todo mundo com a mesma camisa, né? E amarelo, Aham. tá chamando a atenção. E ele falou assim, o que é isso aí que vocês estão fazendo? Aí a gente foi explicando e tal. Ele falou assim, cara, que legal, poxa, eu já fui cristão já. Aí eu olhei pra cara desse meu amigo, o Bernardo, dei um toque nele, aí o Bernardo começou. Pô, cara, que isso? Tu abandonou? Ele, não, abandonei porque, sei lá, não tava me satisfazendo. A questão não é Essa frase. satisfazer. A questão não é satisfazer, né? E aí o cara chegou e falou assim, não tava me satisfazendo. Assim, eu hoje em dia eu respeito vocês, eu até acredito no que vocês falam, mas eu acho que não é pra mim, não. Por enquanto, não. Aí eu falei, não, essa desculpa não. Eu falei, cara, então quando é que vai ser pra você? Você sabe o que vai acontecer contigo amanhã? Daqui a pouco, quando você acabar de ter essa conversa com a gente, que você sabe o que vai acontecer contigo? E ele falou, pensando por esse lado, eu não sei, mas eu acho que ainda tem muita coisa pra viver aí e acho que não é o tempo ainda, não. Eu apresento os meus filhos, se eles quiserem, eu levo ele na igreja, mas eu acho que pra mim, acho que não. E Não, quem e é deve ser, engraçado. É engraçado você prestar atenção nessa frase, porque, por exemplo, assim, a pessoa ela sabe que ela não tem controle sobre o próprio futuro, né? E ainda assim ela prefere uma aposta, né? Do que, Uhum. né? Ela sabe É que não tem o estranho. controle, ela sabe que ela precisa, Exatamente. Exatamente. não é agora. Deixa eu Então, te falar, cara. Você acha que o meio evangélico, ele tá desacreditado no Brasil, assim, no Rio de Janeiro, maneira que você vê aí? Você acha que a gente tá desacreditado? O que você acha aí? meio evangélico, como cristãos ou como, Não, cristãos, como... pô. Não. Acho que grande parte sim, cara, porque não tem o conhecimento necessário ou verdadeiro, vamos dizer assim, melhor dizendo. Não tem o conhecimento verdadeiro do que a palavra está dizendo. É É como porque aquela eu vou história falar com as de... pessoas. Pode terminar. É como aquela história de você acreditar no que pode vir agora do evangelho, né? Você quer uma cura, você quer aquilo outro, e aí Aham. você ganhou ou não aquilo ali. Se você não ganhou, aí você desiste de tudo. Ou então, se você É. ganhou, você desiste, ou então continua para conseguir mais. É como muitos pastores falam por aí, que muitos estão preferindo a bênção do que o abençoador. Eu acho que os milagres e todas essas coisas, essas maravilhas que são feitas por meio de Jesus, são migalhas do verdadeiro poder dele. Sabe, quando fala lá em Romanos 1:16, se eu não me engano, fala sobre o verdadeiro poder do Senhor. Fala assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego. Então, Uhum. eu acho que a expressão máxima do poder do Senhor é a salvação de alguém. Sim. E eu não menosprezo qualquer outro milagre que possa vir dele, mas eu acho que o de mais maravilhoso, mais grandioso que pode acontecer na vida de uma pessoa é o milagre da salvação. E as pessoas não entendem isso. Porque muitos não explanam isso direito, porque não procuram saber. Quando está dentro da É igreja, verdade. bênção material, né? Não querem outra coisa. Aham. Então, assim, pra gente fechar, a gente tá caminhando aqui pra última pergunta, a gente tem quase meia hora de entrevista já. Eu queria que tu falasse, cara, assim, com relação, assim, como se fosse um aconselhamento, né, para um líder de ministério de juventude, o cara que tá ali querendo começar, que ele tem isso no coração dele, ou um jovem aí que tá perdido, eu queria que tu falasse pra ele, assim, com relação à esperança, né, que existe com relação com coisas que a gente só vê na fé cristã, né, porque eu acho que uma particularidade da nossa religião é esse quesito de esperança. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre por que a gente acredita no que a gente acredita, sabe? Por que deveria continuar o trabalho? Por que deveria se iniciar um trabalho com a juventude, sabe? Eu queria que tu abordasse um pouquinho disso aí, na tua visão. Eu estava falando há um tempo, foi ano passado, final do ano passado, eu estive no culto Êxodo em Comendador Soares, me chamaram para estar levando a palavra lá. E também em Nova Iguaçu, foi em Nova Iguaçu e na minha igreja, que o Senhor me levou a estar falando sobre a mesma palavra nesses 3 lugares. Sim. Fica em Filipenses 3:20 e os outros versículos ficam em Hebreus.
Em Filipenses fica assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também guardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 14 a 16, diz assim: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. É lindo esse versículo. E são 1, 2, 3, 4, são 4 versículos que falam sobre a verdadeira esperança. Em quem a gente firma ela, onde e no que. Hebreus 11 é um texto que vai falar sobre a fé. E a fé, eu acho que muita gente hoje confunde o que é fé. E acha que fé é pensamento positivo. E não tem nada a ver com pensamento positivo. É verdade. A fé, Hebreus vai estar falando que a fé, deixa eu só abrir aqui para ter as palavras certas aqui. Eu não falo besteira. Cadê o texto? Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso aqui, para mim, eu vejo claramente aqui escrito sobre Jesus Cristo e sua volta, sobre aquilo que ele preparou para a gente, que é a vida eterna diante dele, e não é uma coisa que você quer muito e você pede a Deus aqui agora para esse mundo e aquilo ali acontece. Eu acredito que quando aquelas pessoas estavam ao redor de Jesus, tocavam na orla das vestes dele, ou então diziam que: Senhor, não precisa vir na minha casa, é só você ordenar que eu sei que o meu filho, a minha filha, o meu empregado, ele vai ser salvo. A fé que eles tinham não era que Jesus podia fazer aquilo ali, mas a fé era sabendo quem Jesus era. E por isso que Jesus fala: vai, a tua fé te curou, a tua fé curou tal pessoa, você salvou a pessoa. Porque as pessoas, elas tinham fé em Jesus Cristo, não tinham fé naquilo que ele podia fazer só. Elas sabiam quem Cristo era. O trabalho com jovem e adolescente é um trabalho difícil, é um trabalho árduo pra caramba. E, como eu disse, ingrato e às vezes decepcionante, né? Mas, como eu acho que foi Charles Spurgeon que falou uma vez, para você orar, e orar, e orar, até você ter, sabe, uma comunhão firme com o Senhor. Através da oração, a gente tem uma conversa com o Senhor, através da oração e da leitura da palavra, né? E ele vai fortificando ali a gente para continuar o nosso trabalho. A obra que ele começou em nós não está terminada, né? No sentido de ele tem mais para fazer aqui através da gente. Então a gente precisa só se dispor, ter esperança firmada no Senhor e continuar o trabalho, porque a glória é dele. Amém. Ô Moisés, tu falou de fé verdadeira em Jesus Cristo, né? E alongando um pouquinho, né? Eu vou alongar aqui a conversa. Tu falou um pouquinho. Tu falou aqui de esperança em Jesus Cristo. Assim, é muito comum a gente ver as pessoas falando assim: não, mas eu conheço Jesus, eu já conheço Jesus, eu já sei, assim, o que caracteriza, cara, a fé genuína, assim, como que uma pessoa pode dizer: não, eu realmente conheço Jesus, eu realmente tenho fé, ou então a pessoa pode falar: não, eu não conheço nada, eu não sei de nada. O que faz a gente saber que a gente tá no caminho certo? Eu acho que conhecer é uma coisa, assim, bem complicado de se dizer a respeito dele, porque ninguém o conhece na totalidade, né? Sim. Tem aquela frase que, se não me engano, foi Sócrates. Foi Sócrates que fala que só sei que nada sei. Então, assim, eu nunca vou saber de tudo. Então, eu acho que esse pensamento é um pensamento build e inicial para a gente tá falando desse assunto, de que a gente não conhece tudo sobre a palavra, a gente não conhece tudo sobre o Senhor, e não vai ser esclarecido naquele grande dia, né, na volta dele. Até aquele versículo que fala que nós agora o vemos em parte, como num espelho,
mas vai vir aquele dia que nós vamos conhecer o que é perfeito. E aquilo que não é perfeito vai embora. Sim, mas como que eu sei que eu tô no caminho certo ou não? Entendeu? Tipo, como que eu sei aqui que não, eu tô legal, eu tô na fé genuína, ou não, então eu não tô. Consegue dizer isso aí pra gente? Através dos frutos. Dos frutos não, do fruto, né? Do Espírito. Incrível, realmente. Pode crer. Porque aquilo ali, se o Espírito Santo habita em você, ele faz morada em você, ele vai estar fazendo você dar fruto. Com certeza, sim. Isso eu acho que é indiscutível. Acho que todos os pastores concordariam comigo agora, nesse momento. Caraca, cara, é verdade. Você fala dos frutos do Espírito e os frutos de arrependimento que o João Batista fala, né? Sim, com certeza. Uma vida piedosa. Cara, uma conversa deliciosa aqui. Infelizmente, eu vou ter que travar, porque eu vou ter que finalizar a entrevista, porque o pessoal tem falado que tá ficando muito longo, entendeu? Né? Porque tem ainda aí outras coisas para adicionar. Mas é aquilo, né? A gente está entrevistando o presidente da federação aqui da 9ª região, né? É isso aí, Da na região. associação da região da FEMEC. E, Moisés, que conversa boa, cara. Que conversa boa. Espero que tu tenha inspirado, elucidado. Espero que eu possa te trazer mais vezes aqui, entendeu? Pra gente bater mais papo, a gente ter outras conversas. E, cara, é o podcast que mais cresce no Brasil, né, mano? Isso aí, amigo. Você não tá crescendo, vai crescer. É isso aí. A fé é aquilo, como é que é o versículo aí? É firme fundamento das coisas que ainda não se viram, pô, mas que se esperam, né? Algo assim. É isso aí, mais ou menos isso. Tudo bem enrolado, mas tá tudo certo. Então, cara, eu queria desejar que a bênção do Senhor esteja contigo, né, no teu ministério, com a gente como um todo, que faz parte dessa diretoria. E você pode contar comigo aí no teu time. Espero que você possa vir mesmo, de verdade, outras vezes aqui pra gente falar sobre esses temas legais. E, cara, obrigado. Obrigado aí por ceder o teu tempo pra estar aqui no podcast do Obreiro Juca. Valeu? Valeu, Obreiro Juca. Tamo junto. Foi um prazer. Que Deus abençoe cada um que estiver ouvindo. E tamo junto. Amém.